Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu venho trazer um tema que já faz alguns dias está martelando na minha cabeça com a palavra permissão, que é um conceito assim de que de repente as coisas não acontecem na vida da gente porque nós mesmos não nos permitimos. Então, o conceito de autopermissão é muito importante a gente entender para que as nossas metas sejam cumpridas e realizadas, não é? Nossos objetivos de vida. E eu encontrei um texto da psicóloga Flávia Melissa, que é uma pessoa super conhecida nesse meio, e o título é A Vida é Autopermissão, Permita-se. Texto que está no site dela, www.flaviamelissa.com.br. Vamos lá. A vida é autopermissão, permita-se. Aconteça o que acontecer, esteja você onde estiver, esteja sempre aberto para as bênçãos que a vida tem para te dar. A grande maioria das pessoas que eu conheço passam os minutos dos seus dias esperando que algo aconteça e os arranque do estado de letargia em que se encontram diante da vida, que os faça sentir borboletas no estômago, que os faça acreditar em príncipes e fadas, que os faça perceber que a magia da vida sempre esteve ali o tempo todo. Eles apenas precisavam que alguém viesse e subisse a cortina que os separava de tudo aquilo que eles queriam viver. Mas diante de algo, alguém ou alguma coisa capaz de lhe arrancar o fôlego, estas mesmas pessoas entram em pânico e recuam diante daquilo pelo qual elas sempre esperaram. As borboletas no estômago se transformam em mariposas, os príncipes e fadas se convertem em psicopatas terroristas e a magia em esquizofrenia. Está bom demais para ser verdade, alguns dizem. Outros apenas pensam que não é possível, eu não mereço tudo isso. Envergonhados demais para repetir estas palavras em voz alta. O universo fica confuso. Ué, mas não era isso que você estava pedindo? E reconhecendo que o que aquela pessoa recebeu está fazendo mal a ela, mais do que depressa, trata de remover da sua vida o presente mal dado. Tudo isso para, durante alguns momentos, a pessoa se sentir em paz durante algum tempo. Há as zonas de conforto que nos tentam convencer de que o que temos, o que conhecemos, com o que sabemos lidar, é sempre mais seguro. Para logo em seguida o tédio e o torpor diante da vida voltarem com força maior e estas pessoas novamente se lançarem em uma busca frenética por magia, príncipes e princesas e borboletas, borboletas, borboletas. Ai, 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 ó, minhas borboletinhas ali. Cadê? Ali. Ai, permita-se. Quando a vida te trouxer algo que parece ser muito bom para ser verdade, procure reprogramar sua mente e compreender que o único limite que existe é o que você se impõe. O céu só é o limite se você acreditar que ele seja. Não existem limites. Absolutamente tudo o que existe está à sua disposição para ser desfrutado por você no momento em que você se sentir pronto para isso. Tô meio rouca, né? Por que será? Preste muita atenção à qualidade dos seus pensamentos e esteja ligado que muitos deles são os causadores dos seus ataques de pânico diante das coisas que a vida lhe dá. Um sentimento é sempre causado por um pensamento anterior, que serve de gatilho para sensações energéticas e físicas interpretadas pela mente, como medo, raiva, tristeza ou alegria, basicamente. Esteja atento à qualidade dos seus pensamentos e corrija-os sempre que perceber que eles são os causadores de toda autossabotagem que você vem
experimentando há anos. Deixe que a vida te atropele. Viva absolutamente tudo o que há para viver durante todo o dia de hoje. Esteja especialmente atento ao significado da palavra permita-se. Vida é autopermissão. Palavras de Flávia Melissa. Amei, amei, amei. Amei. Gente, então, como é que fica, né? A gente percebe, como psicóloga, a gente vê também, e claro que na nossa vida pessoal também percebemos em muitos momentos isso, tudo aquilo que eu sonhei parece que, uau, se apresenta na sua frente. Ok, só que não vem 100% igualzinho, não é? Porque todas as pessoas têm as suas histórias, principalmente na minha idade, né? Encontrar alguém mais ou menos da minha idade que não tenha uma história é difícil, não é? Não tenha um passado, consequentemente, esse passado trouxe algum tipo de trauma, algum tipo de bloqueio, alguma limitação, assim como para nós, né? Todas as experiências que nós vamos vivendo que de alguma maneira nos fazem sofrer acabam trazendo, né, repercussões que nem sempre são positivas, óbvio. Mas aprender a lidar com isso é a tarefa da vida, né? E é a descoberta que a gente tem que fazer ao longo, né, de toda a nossa trajetória humana. Mas devemos perceber que quando vem algo muito bom, de alguma maneira a gente começa a se auto-boicotar, ou seja, criar situações, criar muitas vezes pelo em ovo, e que vão destruir algo que poderia ser bom. Aí em todas as dimensões, né? Dimensões de relacionamentos amorosos, amizades, questões profissionais, né? Questões familiares também, que até são um pouco mais complexas do que, né, as relações profissionais, por exemplo. Mas parece que é muita areia para o meu caminhãozinho. Já ouviram essa frase? Não é? E de verdade, existem muitas pessoas que acreditam que aquela pessoa é muita areia para o meu caminhãozinho, não é? E acabam se colocando numa situação muito inferiorizada à daquela pessoa que entrou na tua vida, porque havia, de alguma forma, uma sintonia. Ninguém entra na nossa vida, mesmo que seja um relacionamento que não dê certo em todos os níveis e dimensões, mas que vai trazer algum tipo de aprendizado. E se eu estou atraindo uma pessoa que de alguma maneira vai me fazer sofrer, naquele sofrimento tem um aprendizado. E eu tenho que reconhecer que de alguma forma eu atraí aquela pessoa. A partir do momento que eu atraio alguém que eu acho que é muita areia para o meu caminhãozinho, eu tenho que me perguntar: por que é que eu estou me colocando, né? Também, como se diz, para baixo do cocô do cavalo do bandido, sendo que a vida está me presenteando com alguém que pode ser, né, uma pessoa, um parceiro ideal, uma parceira ideal, um trabalho ideal, legal, né? Vamos falar assim. Ideal porque não há um ideal onde não existam problemas no mundo de dualidade, não é? Mas que seria um relacionamento que te traria muito crescimento, que te traria conforto, né? Uma sensação de paz, uma alegria, uma sintonia, né? Uma conexão de alma. E por que é que de repente a gente começa a procurar pelo em ovo? Por que é que a gente não consegue lidar com as situações da realidade que se apresentam, né? Com todas as limitações que nós temos, que o outro tem, que o emprego tem, que o colega de trabalho tem. E por que eu não aprendo a lidar com essas limitações e tento me adaptar à situação, sendo que, claro que, em primeiro lugar, eu tenho que ver o lado positivo de tudo isso, porque eu só suporto situações de alguma forma limitantes quando eu vejo que tem algo muito bom ali.
né? Como a gente fala de casamento, né, gente? Quando é que a gente resolve se separar, se divorciar? Quando a coluna daquilo que me desgosta é maior do que aquilo que eu tô vendo de positivo. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que procurar outro rumo, porque aí vira uma relação só de sofrimento, se não há um acordo entre as duas partes, não é? Então, quando nós também, nessas situações todas que eu estou falando, a gente vê que existe um potencial positivo, vale a pena a gente tolerar aquilo que não é tão bom. Ou entender aquilo que não é tão bom, trazer para mim. Por que será que isso está me afetando? Né? Como eu sempre digo, tudo na vida, o que acontece no lado externo da nossa vida são representações daquilo que está dentro de nós, né? Ou que estão dentro de nós. Cabe a nós trazer para o nosso reconhecimento e trabalhar em nós aquilo, para que a gente corte energeticamente as conexões com aquilo que nós temos medo, com aquilo que nos entristece, porque é assim que eu vou atraindo uma situação que não tem a ver com a minha felicidade, mas está lá vibrando. Como eu falei outro dia em outro vídeo, tudo aquilo que eu tenho medo, eu faço acontecer. E aí, quando eu estou me trabalhando, de repente vem uma situação extremamente confortável, extremamente feliz, e eu começo a buscar pelo em ovo. Será que nunca vai haver uma pessoa que eu possa tolerar as imperfeições para que os relacionamentos sigam? Algumas pessoas vivem sozinhas, né? Eu, graças a Deus, tenho a felicidade de ter muitos amigos, né? Amigas e amigos também. Então, eu crio essas conexões, como eu sempre digo para vocês, independente, né, de qualquer coisa, conexões de alma são conexões que a gente leva para a vida toda, né? E que podemos ser verdadeiros e podemos conversar de tudo. Que bom que a gente consegue estabelecer esse tipo de relação. Mas algumas pessoas sempre vão ver os lados negativos do outro e têm dificuldade em permanecer em relacionamentos duradouros, sejam amizades, sejam parcerias românticas, sejam nos empregos, né? Pessoa que está sempre mudando de emprego, apesar que hoje isso é uma realidade, né? Está sempre buscando algo melhor, mas quando a gente sai para algo melhor é uma coisa. Quando eu saio ou eu sou dispensada, por exemplo, né? Porque eu não consegui conviver com as imperfeições daquele ambiente, é uma dificuldade que eu tenho que lidar, não é? A gente brinca, tem hora que a gente fala para o mundo que eu quero descer, não quero mais brincar disso não, isso aqui tá muito difícil, muito desafiador e eu não tô dando conta, né? Entender os nossos limites também é importante, mas, por exemplo, eu que trabalhei no serviço público, né, 18 anos, gente, foi talvez a minha maior escola, onde eu aprendi a defender as minhas ideias, onde eu aprendi a falar aquilo que eu penso, onde eu aprendi a ser mais flexível, porque como funcionária pública eu não ia pedir exoneração, eu lutei muito para chegar naquele posto, assumir aquele cargo. Então, lidar com toda a dinâmica de um serviço público que não é fácil. Quem trabalha em serviço público sabe disso. Vai te flexibilizando, vai fazendo você, por exemplo, falar bom dia para uma pessoa que você não vai muito com a cara, sem se sentir falsa, porque aquilo é só uma educação. Eu não vou estabelecer um relacionamento de profundidade com alguém que eu sinto que não é tão legal, ok, mas no mínimo falar um bom dia. Isso não é falsidade? E na minha interpretação antiga seria. Então eu fui me flexibilizando nisso, né? Porque ao longo dos 18 anos na prefeitura,
Fiz muitas amizades, tanto que as amizades aqui de Cotia, a maioria são ex-pacientes e são colegas da prefeitura. Mas perdi o raciocínio que eu ia falar agora. De vez em quando está acontecendo. Mas assim, de qualquer maneira, né? A gente não vai estabelecer relação de alma com todo mundo, porque algumas pessoas também se mostram mais fechadas e outras a gente vê a conduta em outros lugares, né? Dentro aí do serviço público. E a gente vê o jogo de interesse, a manipulação, não é? Então, esse tipo de pessoa, vamos deixar para lá, né? A pessoa vai depois se arder com a espiritualidade e com a lei do retorno, de acordo com aquilo que ela plantar. Eu vou sair do meu canto e responder pelos meus atos, que podem não ser totalmente perfeitos também, mas que estão de acordo com aquilo que eu tenho de ética, de integridade, né, consciencial. Então, esse é um momento de muito aprendizado e a prefeitura, para mim, foi a minha maior escola em todos os sentidos, não é? Então, vamos lá, voltando, né? Nesse raciocínio, para que a vida me presenteie, eu preciso aceitar o presente e não criar pelo em ovo, para que a vida venha me retirar aquilo que de alguma maneira poderia ter trazido a minha felicidade, né? O meu crescimento, a minha evolução de uma maneira muito mais tranquila, certo? Vamos trabalhar isso dentro de nós, a nossa autopermissão, trabalhar os nossos medos, as nossas carências, para que essa energia não fique vibrando o tempo todo no nosso campo energético e a gente possa atrair a partir de agora somente situações que tenham a ver com a nossa sintonia, certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.